Este vídeo trata da parte 2 do fluxo de carga Newton-Raphson com Math-Power. Se você ainda não me conhece, bem-vindo ao canal do Professor Dester. Minha formação acadêmica, minha atuação como professor na área de engenharia elétrica, controle e automação e ciência da computação e minha experiência profissional. Minhas redes sociais, LinkedIn, também tenho rede social no Facebook, meu perfil no SuperProf, se você se interessar por aulas, e o meu site, onde você encontra muito material na área de energia e engenharia elétrica. Não se esqueça aqui no YouTube, de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para quando eu puser postar um vídeo novo, você ficar sabendo, ok? E curtir e compartilhar, isso é muito importante, porque atinge mais pessoas, permite que o Facebook divulgue esse vídeo para mais pessoas e assim outras pessoas poderão ser ajudadas no seu caminhar rumo ao conhecimento. Então, modelo Newton-Raphson aplicado a uma rede exemplo, utilizando Math-Power. Bem, se você não é familiarizado com o uso do MATLAB ou do Octave ou do Math-Power, veja aqui na descrição deste vídeo, na área da descrição do vídeo, os links para os vídeos onde eu detalho a introdução, faço uma introdução ao uso dessas ferramentas tão importantes na área da engenharia elétrica. Nessa área de descrição do vídeo você também vai poder obter os dados da rede exemplo que nós utilizamos, assim como a apresentação utilizada neste vídeo. Bem, a rede exemplo foi retirada desse clássico da literatura de sistemas elétricos de potência, o livro do Stevenson, um livro já bastante antigo, mas ainda atual. E a rede é essa, uma rede de 4 barras, onde eu tenho geração nas barras 1 e 4 e consumo, carga nas 4 barras. Ok? Muito bem. Então vamos lá ao cálculo do fluxo de carga com o Math-Power. O Math-Power é uma caixa de ferramentas. Ele possibilita uma análise das redes de energia elétrica sob vários aspectos. Esse vídeo trata especificamente do fluxo de carga, fluxo de potência ou load flow. Então, o básico aqui é que eu vou entrar com um caso base para o Math-Power. Ele permite, então, calcular o fluxo de carga para esse caso base, que no nosso caso aqui é uma rede de 4 barras, e externaliza para a gente os resultados deste cálculo de fluxo de carga. Okay? Então, o Math-Power é essa caixa de ferramentas e nós estamos utilizando aqui uma das ferramentas, que é o cálculo do fluxo de potência. Esta aqui é a sintaxe que eu devo utilizar para executar o comando para cálculo de fluxo de potência no Math-Power. Bem, veja, se você não está familiarizado com o Math-Power, assista o vídeo introdutório por meio de link disponibilizado na área de descrição desse vídeo. É importante que você assista porque eu estou me baseando nesse princípio para que a gente possa evoluir
mais um degrau aqui no nosso conhecimento. Então vamos lá, procure no diretório do MATPower e abra no editor, seja do Octave ou do MATLAB. No caso aqui nós vamos utilizar o Octave, mas você pode utilizar o MATLAB sem problema nenhum. Abra no editor então o arquivo de dados denominado Case4DS, ok? Que é exatamente o arquivo que contém os dados dessa rede exemplo que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo de 4 barras, ok? Então aqui está esse caso base, certo? O arquivo de dados desse caso ele pode ser dividido em 4 seções. Ele contém um cabeçalho, uma seção de dados de barras, uma seção de dados dos geradores e uma seção de dados dos ramos. Tá? Vamos ver cada um deles aqui detalhadamente. Veja só, esse arquivo que nós vamos abrir aqui no nosso editor, ele contém, está dentro desse arquivo, né, o arquivo chamado Case4DS. Ele contém um cabeçalho, né? Isso aqui é um comando do MATLAB ou do Octave, né? Aqui tem uma descrição, tudo que está após esse sinal de percentual para o MATLAB ou o Octave, ele é ignorado, ele serve somente para nós, seres humanos, ok? Termos uma descrição do conteúdo de um determinado arquivo de dados. Aqui ele vai me dar a versão a que se refere esse arquivo de dados do MATPower e a base utilizada, porque os cálculos são feitos em PU, ok? Então, para que eu possa fazer os cálculos em PU, eu preciso uma base, a base MVA desse no caso desse caso básico que nós estamos executando. Bom, lá no MATPower existe uma documentação e dentro dessa documentação o principal arquivo é o manual do MATPower, e lá no manual nós temos uma tabela. É interessante dar uma olhada no manual, certo? Temos uma tabela na qual estão descritos os campos desse arquivo de dados, né? Então, no caso aqui, nós estamos pegando a descrição de cada um desses campos da seção de barras do arquivo de dados. Então vamos lá, só para ficar claro. O arquivo de dados tem 4 seções: cabeçalho, seção de dados de barras, seção de dados de gerador e seção de dados dos ramos. Aqui é a seção do cabeçalho. Essa seção é a seção de dados de barras, certo? Então, nós temos aqui diversos dados. Aqui em cima é a descrição de cada uma das colunas desta seção de dados de barras. Se você tiver dúvidas sobre essa descrição, basta olhar no manual, onde eu tenho uma tabela que descreve cada uma dessas colunas. Aqui está apenas uma abreviatura, né? Bus e Bus Type, PD, QD, ok? Essa é uma abreviatura que está contida na seção de dados de barras. Veja aqui, ó, tá? Então, para cada uma dessas colunas existe um dado. Como esta seção de dados de barras, veja só, aqui, bem, antes de mais nada, a estrutura desse arquivo, né? A estrutura dessa seção de dados de barras. Isto aqui para o MATPower, para o Octave ou para o MATLAB, é uma matriz, certo? Eu estou abrindo aqui uma matriz armazenando nesta variável. São as delimitações da matriz. E esta matriz, ela possui linhas. Cada linha está delimitada com um ponto e vírgula. Então, ou seja, isso aqui para
Octave ou MATLAB é o fim de uma linha de uma matriz. E para cada linha dessa matriz, refere-se a uma barra. Tá? Como o arquivo, como são diversos dados, isso não cabe na tela, na nossa tela, né, numa única linha. Então ela foi dividida em duas sublinhas, vamos dizer assim. Né? Então essa matriz, veja, ela é constituída de 4 linhas. Eu vou mostrar aqui quais são essas 4 linhas. Veja, esta aqui é uma linha, ela começa aqui e termina no ponto e vírgula. Essa é outra linha que começa aqui e termina no ponto e vírgula. E assim para as 4 linhas. Por que eu preciso 4 linhas? Porque o arquivo de dados nosso refere-se a uma rede de 4 barras. Para cada barra eu preciso de uma linha nesta seção de dados de barras. Ok? Muito bem. Então, dito isso, para cada 2 linhas aqui é uma barra, certo? Que eu considero uma única linha na matriz. E a descrição de cada um dos campos está aqui. Se você não souber o que significa cada um dessas abreviaturas, procure lá no manual ou aqui, nesse slide onde eu reproduzi a tabela referente à seção de dados de barras. Ok? Muito bem. Então veja, vou pegar um exemplo somente. A barra 1, né? Ela é do tipo 3, isso aqui é o tipo da barra. Então esse aqui refere-se ao número da barra, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, e o tipo da barra, tipo 3, certo? Veja, tipo 3, type. PD e QD, ou seja, qual que é a potência ativa e reativa da demanda, da carga desta barra, 50 MVA 30.9. E aqui eu teria a condutância shunt e a susceptância shunt ligada a esta barra, que no caso elas valem 0. Ó, essas são outras variáveis também importantes, mas não para os objetivos deste vídeo. Portanto, não vou comentá-las no momento. Então veja, aqui eu tenho a base, para a gente utilizar a PO precisa da base em MVA e em KV. A base em MVA eu já forneci na seção de cabeçalho. Aqui tem a base em KV, que é 230. A zona, EVMAX e VMIN são outras variáveis importantes também. Certo? Então eu tenho uma linha da matriz para barra 1, uma linha para barra 2, uma linha para barra 3 e uma linha para barra 4, com cada um dos parâmetros dessas barras. Ok? Em seguida eu tenho a seção de dados dos geradores, certo? Mesma ideia. Tenho aqui a descrição resumida, ou seja, de cada uma das variáveis dos geradores. Como eu tenho gerador na barra 4, né, e na barra 1 somente, eu só vou ter 2 linhas. Né? Esse arquivo de dados também é uma matriz que eu vou armazenar aqui nessa variável, matriz delimitada por esses colchetes, certo? E ele é constituído de 2 linhas delimitadas pelo ponto e vírgula, certo? Essas linhas estão aqui, elas têm 3 sublinhas, porque na nossa tela não permite, não é possível caber todos os dados numa única linha, mas é isso, né? Aqui eu tenho para o primeiro gerador na barra 4 e para o segundo gerador na barra 1, ok? A descrição detalhada de cada um dessas variáveis eu tenho aqui nessa tabela, que também você pode encontrar no manual do MATPower, correto? Muito bem, então só a título de entender, né, número da barra,
potência do gerador conectado a esta barra, ativa e reativa, certo? Valores máximos e mínimos da potência reativa, e outras variáveis aqui que no nosso caso, aliás, essa aqui é importante, né? É VG, ou seja, é a tensão de geração da barra, ok? Então aqui é 1.02 PU e para essa aqui é 1 PU, correto? Aqui no arquivo de dados de barra, só voltando um minutinho, tem duas variáveis importantes aqui para o nosso caso, que é a magnitude da tensão e o ângulo da tensão. Então, isso aqui é a seção de dados de barras, tá? A magnitude 1 e ângulo da tensão é 0, tanto para a barra 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4, tá? São valores iniciais. Voltando à seção dos geradores, então, concluindo, temos aí os dados dos dois geradores conectados, na barra 13 e na barra 1. Por fim, eu tenho a seção de dados dos ramos, que segue a mesma ideia, é uma matriz, né, delimitada aqui por colchetes, e para cada linha dessa matriz, cada linha dessa matriz contém os dados de um ramo. Como no nosso caso, nós temos aqui, veja, ó, cada linha é delimitada por um ponto e vírgula. Então, tem 4 linhas correspondentes aos 4 ramos da nossa rede exemplo, certo? Nesse caso, cada linha aqui está separada em 2 sublinhas, porque não cabe na nossa tela, então está aqui. Aqui em cima, descrição de cada uma das variáveis, né? From bus to bus, ou seja, da barra que parte o ramo até onde chega o ramo, ou seja, o ramo aqui está conectado entre a barra 1 e a barra 2. A resistência de cada ramo, a reatância indutiva de cada ramo e a susceptância shunt deste ramo, certo? Esses são os dados importantes aqui para nós, para o nosso caso. Veja, o ramo da onde parte, vou pegar aqui outro exemplo, né? O ramo da onde parte, a barra da onde parte o ramo e a barra onde chega o ramo. Então, o ramo está ligado à barra 1, entre a barra 1 e a barra 3, ok? Resistência ômica, reatância indutiva, susceptância shunt do ramo. Como eu tenho 4 ramos, certo? Eu tenho 4 linhas nesta matriz, ok? Então, vamos lá fazer a execução do caso base com a rede de 4 barras. Então, vamos abrir o arquivo Case4JS no editor e gravá-lo com este nome, certo? Só para nós não mexermos no arquivo original contido lá no MatPower. Em seguida, vamos executar então a função do MatPower que calcula o fluxo de carga. Veja, a sintaxe é esta aqui. A janela do Octave. Se você não está familiarizado, veja o vídeo a respeito do Octave e do MATLAB. São ferramentas importantes para quem trabalha, quem vai ser um profissional na área de engenharia elétrica ou quer trabalhar, quer se inteirar deste assunto. Bom, a primeira coisa aqui é procurar a pasta onde eu instalei o MatPower. Então, no caso aqui, eu instalei o MatPower nesta pasta, veja. Aí, detalhe, né? Se você for utilizar o Octave, utilize o MatPower versão 5.1, ok? Eu acredito que na data que eu estou fazendo esse vídeo, a versão já deve estar superior a essa, mas utilize a versão 5.1. Ok, abro a pasta do MatPower, Select Folder aqui, então ela vai aparecer aqui. Veja que o arquivo for.js já está aqui, né, nessa pasta. Nós vamos lá para o editor, janela de comandos, editor, e vamos abrir esse arquivo, ok? Veja só, aqui a seção de cabeçalho, que a gente apresentou aqui no slide, a seção de dados de barra,
a seção de dados dos dois geradores e a seção de dados dos ramos, dos 4 ramos que essa rede contém, certo? Então nós vamos fazer o que? Salvar como, certo? Vamos salvar esse arquivo como case for my one, certo? É isso aí. Muito bem, salvamos. Veja que ele já aparece aqui, né? Vamos voltar para a janela de comando e vamos executar o comando runpf case for my one, que é o nome que eu dei para o meu arquivo de dados. Veja só o que acontece. Então, o MatPower executa o cálculo do fluxo de potência, apresenta aqui uns dados iniciais, um sumário do sistema, certo? Apresenta aqui o resultado do cálculo de fluxo de carga para as barras e para os ramos. Então essas duas seções aqui são as mais importantes de nós analisarmos aí no caso do cálculo de fluxo de carga, certo? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, tem alguns exemplos de questões de interesse, né? Qual a magnitude e o ângulo das tensões calculadas para as barras 1, 2, 3 e 4? Onde que eu vejo isso? Eu vou aqui no resultado do cálculo de fluxo de carga e analiso aqui, veja, a magnitude da tensão e ângulo da tensão para cada uma das barras. Então eu tenho aqui o resultado. Esse resultado foi o que a gente fez aqui, calculou aqui no Octave, executou a função e ele apresentou os resultados. Então tem lá a seção de dados de barras e são os resultados, veja só, certo? Então a primeira questão aqui já estaria respondida. Por que a magnitude e o ângulo da barra 1 não se altera? Por quê? Veja, lá no arquivo de dados eu tinha colocado a magnitude e o ângulo como 1 e 0 respectivamente para a barra 1, tá? Assim como para todas as outras barras, exceto para a barra 4. Nós vamos ver por quê. Então as barras 1, 2 e 3 eu tinha colocado no arquivo de dados a magnitude 1 e o ângulo 0. Veja, nos outros dois se alteraram, exatamente, porque o cálculo do fluxo de carga leva a essa alteração. Mas da barra 1, como ela é a barra de referência, e ela está marcada com asterisco aqui por causa disso, então essa magnitude e esse ângulo não se altera, pelo motivo que ela é a barra de referência, ou seja, os outros ângulos os outros ângulos são calculados em função dessa referência. Ok? Muito bem, a outra questão de interesse: por que a potência ativa gerada na barra 4 não se alterou em relação ao que foi colocado, setado no arquivo de dados? Porque a barra 4 é uma barra PV. Se você olhar lá no arquivo de dados desse caso, você vai ver que o tipo da barra 4 é o tipo 2, certo? Tipo 2 significa barra PV. Tipo 3 significa barra de referência, ou barra swing, ou barra slack. E o tipo 1 significa barra PQ, ou seja, barra de carga. Que são as barras 2 e 3, somente. Bem, muito bem. Qual a outra questão aqui? Qual o sentido, o valor e o sentido de fluxo de potência no ramo 2,4? Veja só, aí nós vamos nos resultados do cálculo de fluxo de potência que nós vimos ali no Octave, né? Ele retornou para a gente alguns resultados. Esses resultados têm uma seção de dados de barra e uma seção de dados de ramos, né? Então esses são os resultados após a execução
do cálculo de fluxo de carga. Veja os resultados. Não confunda, hein? Os resultados com o arquivo de dados. O arquivo de dados é uma entrada para o MATLAB, ou para o Octave, para o MATPower, né? É uma entrada para o MATPower. Ao executar o cálculo de fluxo de carga, ele calcula a distribuição dos fluxos de potência nos ramos em função daqueles dados que eu forneci para o MATPower. Então aqui são os dados dos ramos, resultados dos ramos, né, do cálculo de fluxo de carga para os ramos, onde eu tenho o ramo de saída, a barra de saída do ramo e a barra de chegada. Aqui são os números dos ramos, né? Branch é o número do ramo, e from bus to bus, ou seja, da barra tal para a barra tal. Então esse é o ramo da barra 1 para a barra 2, esse é o ramo 1, 3, esse é o ramo 2, 4 e o 3, 4. Então aqui eu tenho a potência, né, aqui, que saiu, né, do ramo 1 para o ramo 2, ativa e reativa, e a potência que saiu do ramo 2 para o ramo 1, ativa e reativa. Veja que elas são diferentes porque há perdas. Então nesta coluna aqui eu tenho as perdas, ok? As perdas nos ramos. Então para cada ramo eu tenho perdas de potência ativa nessa coluna e de potência reativa nessa coluna, ok? Então veja, para o ramo 2, 4 é a pergunta aqui, né? Qual o valor e o sentido do fluxo de potência no ramo 2, 4? Veja só, 2, 4, eu tenho aqui menos 131 megawatts, menos 74 megavar, em relação, considerando do ramo 2 para o ramo 4. Se eu estou considerando do ramo 2 para o ramo 4, um valor negativo significa que a potência está fluindo do ramo 4 para o ramo 2. Então veja, quando eu olho o valor da potência que sai do ramo 4 e vai para o ramo 2, ele é positivo. Então está correto, está coerente, né? Está saindo do ramo 4 e indo para o ramo 2. Aqui eu tenho um valor negativo porque ele está entrando no ramo 2. Na barra 2, desculpa, né? Eu estou falando aqui ramo, mas na verdade o ramo é 2, 4, né? A barra 2 e barra 4. Então veja, da barra 2 para a barra 4, a potência flui, então o ramo que está entre a barra 2 e a barra 4, a potência nesse ramo está fluindo da barra 4 para a barra 2. Veja só, 133 megawatts, 74 megavar, da barra 4 para a barra 2. Aqui eu tenho um valor negativo de 131,74, porque ele está entrando na barra 2, né? Está saindo da barra 4 para a barra 2. E aqui eu tenho o valor das perdas nesse ramo 2, 4. Por isso que o valor que sai de potência na barra 4 não é igual ao valor de potência que chega na barra 2, porque eu tenho perdas aqui, tanto de potência ativa quanto de potência reativa, certo? Isso vale para todos os ramos, ok? Veja aqui, voltando nos resultados dos dados das barras, os resultados referentes às barras, eu tenho as magnitudes das tensões e os ângulos das tensões de cada uma das barras, barra 1, 2, 3 e 4, e tenho o valor da potência gerada em cada barra, potência ativa e reativa. Veja, a barra slack, ela é responsável por gerar a potência ativa para suprir a demanda, né? Então aqui nessas duas colunas eu tenho a potência da carga conectada à barra 1, né? Ativa e reativa, barra 2, ativa e reativa, barra 3 e barra 4, carga, certo? E aqui eu tenho a geração. Veja que a barra 2 eu tinha fixado, se vocês voltarem o vídeo aqui, olhem lá nos dados referente àquela seção de dados dos geradores no arquivo de dados, você vai ver que nós setamos aqui 318 para a barra 4
ela não muda porque ela é uma barra PV. Ela tem a potência ativa fixa e a magnitude da tensão ativa. O que vai variar aqui é o ângulo e a potência reativa, certo? Então, veja aqui a potência gerada em cada uma das barras. Ok? Bem, eu posso fazer uma alteração, né, nesses dados de barra. Qualquer alteração eu posso fazer, né? No caso, a gente vai fazer uma alteração mudando a potência ativa da barra 3 para 270 megawatts. Tá? Nós vamos fazer essa alteração. Vamos pegar esse arquivo, gravar com outro nome, né, para manter esse arquivo original, e vamos alterar essa potência da barra 3 para 270 megawatts. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui Vamos voltar para o Octave e fazer essa alteração. Vamos no editor, correto? No editor aqui, vamos alterar a potência, então, da barra 3 para 270 megawatts. Veja só, a potência da carga e da carga. Então, vamos aqui, barra 3, ó, essa aqui, certo? Vamos aqui na seção de dados de barras, na barra 3, potência da demanda, potência de carga. Veja só, aqui nós temos 200, né? Na barra 3 nós temos 200. Veja, essa primeira coluna é o número da barra, é o tipo, então a barra 1 é o tipo 3, barra 2 tipo 1, que é carga, e barra 4, barra PV. Então nós vamos na barra 3 alterar o valor da potência de 200 para 170. Ok? Salvar como, veja só, salvar como. Nós vamos salvar esse arquivo como case for my 2, ou seja, é o segundo. Veja que ele já aparece aqui, né? Então eu já posso vir na janela de comando, executar aqui para o caso 2. E aí nós vamos ter outros resultados aqui, tanto para as barras quanto para os ramos. São resultados do cálculo de fluxo de potência após eu alterar o valor. Então nós podemos observar que as potências aqui nos ramos vão se alterar, evidentemente, porque eu alterei a potência da barra 3, né? Eu tinha colocado aqui 170, mas na verdade a alteração é para 270, ok? Vamos aqui alterar para 270, é aumentar, né? A potência anterior estava 200 aqui, eu estou aumentando para 270, certo? Vamos salvar então e executar novamente o cálculo do fluxo de carga. Veja que a alteração você pode fazer com muita facilidade, você pode alterar os dados da sua rede e calcular rapidamente o fluxo de carga dessa rede utilizando o MatPower. Muito tranquilo, muito fácil de ser feito. Então, aqui a gente pode verificar, responder algumas questões de interesse, né? Qual foi a barra responsável por suprir o aumento da barra 3? Por quê? Veja só, esse é o resultado original, ou seja, sem o aumento de potência, 200 megawatts na barra 3. Depois que eu aumento a potência na barra 3, veja o que acontece. O gerador da 4 continua com 318. Quem supre esse aumento de potência é a geração da barra 1. Por quê? Porque ela é a única barra que possui geração flexível nessa rede, né? Então é ela que vai suprir o aumento de geração na barra 3, certo? É isso. Aqui nós temos também uma outra questão, né? O que aconteceu com o fluxo de potência nos ramos 1, 3 e 2, 4? Olha, agora vamos analisar. Esse é o resultado antes da alteração, da elevação de potência na barra 3, e esse é depois. Então o ramo 3 passou de 98,61 para 155,64. Faz todo sentido, né? Porque eu aumentei a potência na barra 3 e quem supriu essa potência foi a barra 1. Por outro lado, o ramo 2, 4, veja que interessante.
Ele era aqui menos 131, foi para menos 117, reduziu. E isso acontece mesmo, há uma redistribuição de fluxos na rede, ok? Uma outra questão de interesse é o que ocorreu com o ângulo da tensão na barra 3 em relação ao caso original. Então vamos aqui na seção de dados de barra e vamos comparar. Veja só, barra 3 menos 1,8 foi para menos 3,1, o que faz sentido também, porque eu tenho que aumentar aqui a diferença angular entre essas duas barras, né? Veja só, para que o fluxo de potência da barra 1, que era 186, passe a ser 258 da barra 1 para a barra, desculpa, o fluxo de potência não, a geração, né? Ó, veja, o consumo da barra 3 aumentou de 200 para 270, ok? Portanto, esse ângulo diminui, ele tem que diminuir para que haja o fluxo de potência ativa, né? Lembrar que o ângulo das tensões está mais relacionado com o ângulo de potência ativa, e a magnitude está mais relacionado com o fluxo de potência reativa. Então vamos lá, próxima questão de interesse, né? Foi observado um aumento de potência reativa gerada pelos geradores, embora somente a potência ativa da carga foi elevada. Veja que interessante. Caso inicial, sem o aumento de carga, 114,50, 181,43. Veja, 114,75, 188,60. Por que houve um aumento da potência reativa se eu só aumentei a potência ativa na barra 3? Porque ao aumentar a potência ativa, eu aumento o consumo de reativo pela rede, e alguém tem que suprir esse consumo de potência reativa. São os dois geradores que têm essa condição. Ok? Então esse é um exemplo de utilização do MAT Power na análise de uma determinada rede, e você pode fazer diversas alterações no caso base, executar o fluxo de potência e analisar o que acontece em relação a essa alteração, o que acontece aqui nas barras, em termos de ângulo, magnitude, potência gerada, potência da carga, certo? E em termos de o que acontece nos ramos, né? O fluxo de potência do ramo inicial, da barra inicial para a barra final, né? 1, 2, 1, 3, 2, 4, para cada um. Isso aqui é o que sai da barra inicial, que chega na barra final. Esse aqui é o que sai da barra final e vem para a barra inicial, né? No caso aqui, 1 para 2 está aqui, e de 2 para 1 está aqui, né? Nessa coluna. E essas são as perdas de cada ramo. Portanto, você pode fazer as alterações e fazer a sua análise, né? Faça isso, exercite, isso vale a pena, né? Ok? Algum comentário, alguma dúvida, entre em contato. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, porque isso vai permitir que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.